Olá pessoal, você que se liga no canal Sertão do Acaraú. Hoje estamos em Tamboril para contar mais uma história de sucesso. Profissional na área da beleza, Liana Ribeiro, sobrancelhas. Canal Sertão do Acaraú foi até o seu estúdio aqui em Tamboril para contar a história dela. Mais uma história de sucesso aqui no canal Sertão do Acaraú. Olá pessoal, você que se liga no canal Sertão do Acaraú. Hoje estamos aqui para contar mais uma história aqui de Tamboril. A entrevistada de hoje é ela, Liana Ribeiro, profissional na área da beleza. Quero agradecer a todos vocês que é apoiador do canal. Deixa o joinha, compartilha essa entrevista, você que é inscrito, compartilha que a partir de agora mais uma história aqui no Sertão do Acaraú. Meu amigo, quero parabenizar primeiramente pelo teu espaço. Cheguei aqui, gostei, muito bem recebido também. Obrigado mais uma vez por ter recebido a equipe do Sertão do Acaraú aqui do canal Sertão do Acaraú. Obrigado mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu já conheço esta pessoa desde que eu me entendo por gente, né? As nossas famílias são interligadas de alguma forma e a gente se sente muito feliz e lisonjeada, né? De ter alguém que a gente já conhece, só que agora de uma forma muito profissional. A gente no ano passado tinha estado em contato com ela, que a questão de agenda, essas coisas todas, a gente não vai dar certo. E agora deu certo. E deu certo, é sempre assim, porque Deus tem sempre um tempo certo para as coisas. E aí eu disse para ele, qualquer hora vai dar certo, devido à correria dele e à minha. Mas aí ele entrou em contato e deu certo, tá dando certo agora. Pronto, vamos saber as origens dela, né, pessoal? De onde é que ela é? Fica à vontade, de onde é que você é, nasceu aonde, se criou-se aonde, como foi que você chegou hoje, onde você está hoje? Eu sou filha do seu soldado, da Topic, né, como todos conhecem, da dona Lúcia, né, lá da Grota Verde. Eu sou tamborilense, nasci em Crateús, mas sou tamborilense. Meu pai trabalhou por muitos anos com coletivos, né, e as pessoas me conhecem muito por isso, viu? Elas falam assim, você é a Liana, filha do soldado? Sim, eu sou a Liana, filha do soldado, né, seu soldado da Topic, que todo mundo conhece. E a minha história começou lá em Fortaleza, há 10 anos atrás, quando eu comecei, saí de Tamboril para estudar. E o meu pai, nós somos 3 e ele acabava que ele sustentava os 3 lá estudando. E você sabe que isso leva muito dinheiro. E aí acabava que a gente precisava das coisas e aí ficava meio que inviável ele suprir todas as nossas necessidades. E eu falei, por que não fazer alguma coisa? Aí usei a sala da minha casa para atender as pessoas. E lá, as vizinhas começavam a fazer sobrancelha. E eu lembro que eu cobrava R$7, né? E aí, quando foi um dia, veio uma moça fazer a sobrancelha, que ela tinha um salão de beleza, a Cleo. E ela disse assim, você não quer ir trabalhar comigo? E ali eu vi uma oportunidade. E aí eu estudava, fazia inglês e fazia faculdade, né, de enfermagem. E aí eu disse, por que não, né? E aí eu comecei a trabalhar no salão dela, ter uma sala dentro do salão dela. E a partir daí as coisas foram tomando outras proporções, né? E eu pensei, por que não deixar de fazer a enfermagem, que era na época o que eu estava fazendo, e eu comecei a ter amor pelas sobrancelhas. E aí eu deixei a enfermagem de lado e fui me dedicar totalmente às sobrancelhas. Ou seja, aí nasceu outro amor aí, né? Outro amor. Na verdade, o amor maior, né? Que foi o ponto mais alto e mais decisivo da minha história, né? Deixar a faculdade e pensei, por que não? E o meu pai não acreditava. Ele falava assim, menina, como que tu vai viver de sobrancelha? Tu é doida? Já viu sobrancelha dar dinheiro? Ele dizia, né? E hoje eu fico muito feliz dele ver que tá dando certo, né? Não é tão simples como as pessoas acham que é, mas hoje eu vivo de sobrancelha. No começo, qual foi o desafio que teve? A primeira cliente, como foi que você começou tudo lá? Na verdade, o grande desafio é as pessoas acreditarem, né? Mas como alguém vai viver de fazer sobrancelhas? Eu conquisto a minha casa com dinheiro de sobrancelhas, eu comprei o meu carro com dinheiro de sobrancelhas, eu ajudo a minha família com dinheiro de sobrancelhas. Eu tenho uma funcionária que ela conquista as coisas dela através do dinheiro de sobrancelhas, né? Então, assim, as sobrancelhas, eu digo até que ela é uma bênção na minha vida, porque foi um serviço que ninguém acreditava, mas que, no fundo, eu sabia do que eu queria e do que eu sonhava. E hoje, viver de sobrancelhas é isso, né? Cada cliente que vem... Eu sou muito abençoada pelas clientes que eu tenho.
E o serviço de sobrancelha é muito abrangente. As pessoas acham que fazer sobrancelha é só vir aqui e tirar os pelinhos. Não, eu trabalho com sobrancelha, com design. Eu trabalho com a renda, eu trabalho com a micropigmentação, que hoje é o meu carro-chefe. Né? A micropigmentação é um procedimento de sobrancelhas que deixa a mulher com a sobrancelha arrumada aí durante um ano. Então, assim, é o meu carro-chefe hoje. Né? Então, as clientes que pagavam R$7 naquela época, hoje elas pagam 500 para fazer uma sobrancelha comigo. E eu nem estou falando de valor, eu estou falando de preço. Né? Eu estou falando de preço. Nesse momento, eu estou falando de preço. Então, assim, clientes que pagavam R$7, hoje elas pagam 500 porque elas valorizam esse serviço, que não é tão simples. É um serviço que requer dedicação, muito estudo, muita técnica. Né? Então, assim, durante esses 10 anos, a gente estudou, a gente estuda até hoje para poder entregar um trabalho de qualidade. Como foi que você chegou aqui em Tamboril? Você teve a ideia, agora eu vou para minha cidade colocar lá o meu estúdio lá? Foi tudo muito incerto. Eu cheguei aqui na pandemia. Eu já fazia alguns atendimentos de sobrancelhas aqui, né? Clientes já me conheciam daqui. E eu sempre vinha, né? Atendia na sala da casa dos meus pais. E aí, quando foi na pandemia, a gente teve que fechar lá o salão, porque em Fortaleza as coisas não eram como aqui. Aqui a gente ainda conseguia driblar, mas lá não, lá era tudo muito, muito vigiado, né? As pessoas denunciavam se você trabalhasse. Então, eu vim para cá. E foi na época que eu conheci o Rafael, meu esposo hoje. E ele disse, você pode vir e você começa a atender na barbearia. E eu comecei a atender dentro da barbearia dele. E aí, a gente fez um cantinho pequenininho. Quem é minha cliente dessa época sabe que era um cantinho bem pequenininho, sabe? Assim, um recuo, na verdade. Era um recuo, na verdade. E lá eu botei uma maca, uma coisa... Sempre tudo muito bonitinho, que eu gosto sempre de fazer as coisas com muito capricho. E aí, as clientes começaram a se acostumar com aquilo. E ficou muito pequeno. Aí eu disse, não, agora é hora de eu tomar outro rumo. E aí eu vim para cá, para onde eu estou hoje, e eu comecei a abrir só nessa sala. E aí ficou pequeno de novo. Eu disse, eu vou ter que abrir outra sala. E aí a gente ampliou agora o estúdio, que depois eu vou mostrar para vocês como é que está hoje. Quando você chegou, você montou o seu estúdio, aí você saiu do Rafael e montou só o seu próprio trabalho. Meu. Eu disse, Rafael, agora, meu filho, não dá mais. Porque, gente, vocês imaginam um ambiente masculino, e dia de final de semana, era mulher indo, homem ia, mulher indo, homem ia. E aquilo me incomodava. Eu falei, não, tá errado isso. Eu vou ter que procurar um lugar para mim. E aí, na época, a Samília já trabalhava comigo. E eu disse, Samília, aí, tu vai ficar comigo ou com o Rafael? Ela disse, não, eu vou ficar com você mesmo. E aí, a gente teve que arranjar outra profissional para ficar com o Rafael. E aí, a Samília começou a me ajudar também, porque eu já não estava dando conta das clientes que eu tinha. E aí, eu disse, Samília, eu vou te capacitar para você me ajudar. E aí a Samília meio que está fazendo uma transição da questão dos atendimentos, de agendamentos, e já está indo para a questão do atendimento mesmo ao cliente. Né? Hoje a Samília já trabalha comigo, é uma profissional capacitada por mim, e ela já tem a sala dela no estúdio. E vejam só, né? As coisas mudaram de uma hora para outra, no meio de uma pandemia, no meio do caos, mas eu acredito que a nossa evolução ela vem exatamente nesses momentos. É quando é improvável, né? Era improvável que eu pudesse crescer em meio à pandemia. E olha o que Deus fez. Eu cresci em meio à pandemia e hoje a gente tem toda essa estrutura, né? A gente trabalha muito para poder oferecer um serviço de qualidade, um ambiente confortável, agradável, né? Tudo aqui é muito pensado, foi tudo muito pensado, tudo muito organizado para poder receber essas clientes. Ficou do jeito que você queria? Ficou muito mais do que eu queria, na verdade, porque nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que um dia eu pudesse ter um ambiente assim para me trabalhar. Eu sempre enfatizo que eu não merecia nem um terço do que eu tenho hoje aqui, né? Porque a gente sabe que isso é muito passageiro, né, amigo? A gente sabe que isso aqui é só emprestado. Que a nossa verdadeira riqueza ela está em outras coisas, não é isso aqui. Mas, enquanto a gente está nessa terra, a gente anseia por essas coisas, de ter um ambiente legal para a gente trabalhar, oferecer o nosso melhor às pessoas. E foi muito mais do que eu pensava, né? Eu pedi uma coisa e Deus me deu outra muito maior. E eu digo que muito para as minhas clientes, o quanto eu sou abençoada, né? Do quanto Deus usa elas para abençoar a minha vida, abençoar o meu trabalho. Então, amigo, foi muito mais do que eu pensei, viu? Isso aqui está muito longe. Eu pensei em algo muito menos.
mas aí Deus deu condição e a gente está aqui trabalhando todos os dias para poder manter. Porque uma coisa é ter e outra coisa é manter, né? Sim, pessoal, estão gostando da entrevista? O bate-papo tá legal, estou com ela aqui, minha amiga Liana Ribeiro, profissional na área da beleza, aqui de Tamboril. Você atende só a área feminina ou masculina? Não, hoje a gente tem um quadro de clientes masculinos, né, que vêm para fazer as sobrancelhas. Hoje os homens se cuidam tanto quanto as mulheres. E as pessoas às vezes me questionam, Liana, mas você atende homem? Sim, pessoal, eu atendo homem. A gente tem uma cartela de cliente masculino muito grande. Né? Até porque eu vim de um ambiente masculino também. Como eu disse, eu atendia dentro da barbearia. Então, acabava que os clientes do meu esposo acabavam indo fazer também sobrancelhas comigo. E esses clientes, ele é engraçado que eles se conectam, né? Ó, fulana faz sobrancelha, vai lá, ela faz a minha. Né? Então, hoje, eu tenho, sim, muitos clientes homens. E pensa num povo bom da gente trabalhar, é homem, eles são muito práticos. Vem fazer a sobrancelha e vai embora. É só isso que eles querem. Então, assim, a gente tem, sim, a gente trabalha com esse outro público, o público masculino. Né? E a gente tem uma cartela bem ampla de clientes homens. Né? A gente, tanto com micropigmentação, como com design de sobrancelhas. Né? Então, esses homens, hoje em dia, eles procuram os nossos serviços, porque, graças a Deus, eles têm a gente como uma referência. Isso é muito bom, né? Então, o público masculino, ele é, sim, muito assíduo aqui no nosso estúdio. E, sim, pessoal, a gente trabalha com homem, então venham fazer as sobrancelhas de vocês. Aí, a rapaziada que está vendo agora, a gente trabalha, sim, com o público masculino. Questão de agendamento, como é que você faz? O nosso agendamento, ele é feito exclusivo pelo nosso WhatsApp. Né? A gente não colocou ainda um sistema de marcação, porque os nossos horários, eles são selecionados de meia em meia hora. Né? E aí, a maioria dos sistemas, eles vêm ainda com um tempo um pouco maior. E a gente ainda não conseguiu encontrar um sistema que pudesse fazer essas modificações. E também porque eu sinto que limita, sabe? Por exemplo, eu tenho muitas clientes lá do interior, clientes mais idosas, que elas não têm acesso, né, ao celular dessa forma. Então, eu acredito que dificulta mais essa comunicação. Então, eu prefiro que seja pelo WhatsApp, né? Porque hoje todo mundo tem um WhatsApp. As pessoas mais velhas, ainda que não saibam ler, mas elas sabem mandar um áudio, aí ela manda, Liana, eu quero fazer minha sobrancelha. Então, eu acredito que dentro do nosso serviço hoje, a forma do WhatsApp, ela funciona melhor. Tá? Então, assim, hoje é exclusivamente pelo WhatsApp. Temos o nosso Instagram. Dentro do Instagram tem um link que você clica lá e vem direto para o nosso WhatsApp. Você manda mensagem, já tem alguém que está ali esperando, né? Hoje a família ela fica responsável por isso, né? Então, assim, a cliente falou, a gente já está respondendo, a não ser que as duas estejam ocupadas, porque às vezes acontece, né? Nós duas estar ocupadas, mas geralmente a cliente não fica muito tempo sem ser respondida. Então, hoje o nosso atendimento ele é exclusivo pelo WhatsApp para marcação. Liana, você só atende só por marcação? Gente, se você chegar aqui e eu não tiver com cliente, eu lhe atendo numa boa, não tem nenhum problema. A questão da marcação, ela se dá mais para a organização. Você marca um horário comigo e eu vou estar aqui te esperando naquele horário. Né? E aí você pode se programar para fazer outras coisas. O ruim de você chegar de uma hora para outra é de eu estar ocupada com outra cliente e eu não poder te atender. Então, assim, eu peço que seja agendado, mas se acontecer de você vir aqui e eu estiver sem fazer nada, eu lhe atendo com todo carinho do mundo. Não tem por que eu não te atender, afinal, vou estar disponível, né? Agora, graças a Deus, é raro eu estar disponível quando você chegar de última hora. Porque, geralmente, as pessoas já se programam, já marcam e já vêm. Então, eu acredito que seja melhor via marcação mesmo, no WhatsApp. Ou seja, deixa eu te perguntar, você também atende só em Tamboril ou pretende atender em outra cidade já? Não, até hoje, eu continuo atendendo em Fortaleza, né? Quem é minha cliente de micro sabe. E lá eu atendo só micropigmentação. Seria muita bobeira minha ficar falando que eu vou para Fortaleza atender design, porque para mim não compensa. Financeiramente não compensa. Sendo que você sai daqui, existe toda uma despesa que é muito alta para você atender fora. Né? Então, em Fortaleza, a gente atende só o serviço de micropigmentação, que é um serviço, o meu serviço de ticket maior, ou seja, é um serviço mais caro. Né? E aí acaba compensando. Então, hoje em dia, e não só em Fortaleza, né? Às vezes as clientes me chamam para ir para outra cidade e a gente acaba indo, Crateús, Nova Russas, Monsenhor Tabosa, que são cidades mais próximas aqui de Tamboril. Elas se juntam, fazem um grupo,
né? E aí eu estipulo quantas pessoas, porque também não pode ser muitas pessoas, porque a gente não consegue atender todo mundo. E aí a gente vai e faz esse atendimento. Só que, de um tempo para cá, isso tem limitado bastante. Porque quando eu saio daqui, acaba que acumulo os atendimentos daqui, eu vou para outro lugar e quando volto tá uma confusão. Então, eu estou meio que deixando esses atendimentos fora de lado, porque realmente não está compensando para mim, enquanto profissional. Então, para as pessoas que querem fazer sobrancelha comigo, agora elas vão ter que vir até mim, porque infelizmente eu não consigo mais ir. Não que eu não queira, porque eu gosto dessa coisa do sair, mas é porque é muito inviável, fica muito inviável. É basicamente isso. Época de festa, como é que é a correria? Em época de festa, eu sempre falo que a gente não entra muito nessa energia de amontoar pessoas, sabe? De uma ficar esperando. Eu sempre, mesmo em época de festa, a gente trabalha com agendamento, né? O que a gente faz é só ampliar o nosso horário de atendimento. Ou seja, a gente guarda meia hora para cada cliente. A gente começa a atender geralmente 9 horas nos nossos dias normais. Em dias de fluxo maior, a gente começa a atender mais cedo, 8 horas. E a gente atende até 7 da noite. Então, quando é época de festa, a gente dá uma ampliada aí a mais, atende até 8 horas. E o nosso horário de almoço a gente reduz também. Então, assim, em época de festa, a gente só se organiza para aumentar os horários. Não é que a gente vá botar pessoas por cima de pessoas, porque a gente não consegue, amigo. Infelizmente, a gente não prioriza essa quantidade. A gente prioriza a qualidade dos nossos serviços. Então, nesses momentos, a gente não fica muito nessa energia de atender todo mundo. A gente atende aquilo que dá para atender. Se esforça dentro daquilo que dá para a gente se esforçar, né? Então, é basicamente assim, a gente funciona dessa forma. A gente só abre mais horários, né? A gente amplia aí um pouco mais o horário, diminui ali a nossa hora de almoço, que geralmente é 2 horas. A gente bota ali para 1 hora, meia hora, para poder pegar esse restinho de almoço e já colocar outras pessoas. Como é que é a correria do seu dia a dia aí? Meu filho, dona de casa, mãe de cachorro, mãe de menino, esposa, filha, né? A vida real, meu povo. A gente Tem um tempinho pra também fazer dar uma saída. né? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui falando, gente, porque eu gosto de dançar forró, né? E assim, para quem as pessoas sempre ficam muito perplexas quando me veem nos ambientes. Porque eu sou um pouquinho recatada. Mas eu gosto de dançar forró. A minha família, ele sabe disso, porque o pai dele é sanfoneiro e ele está totalmente ligado com a minha família. E a gente nasceu nesse ambiente, né? E são as minhas raízes, eu não posso negar quem eu sou, aquilo que eu gosto. Afinal, dançar um forrozinho não faz mal para ninguém, né? E eu valorizo muito essas coisas da minha família, da minha raiz, de onde eu vim, né? E eu não nego isso para ninguém, né? A Liana, que é empreendedora, ela, fora daqui, ela é a Liana que gosta de dançar forró, é a Liana que gosta de um forrozinho do interior, né? Então, assim, eu amo essas coisas, eu amo essa vida real que a gente tem, né? Que muitas vezes o nosso trabalho, amiga, as pessoas acham que a gente não tem esses momentos, mas a gente tem. Eu sou uma pessoa igual a você, né? Eu sou uma pessoa igual a muitas que estão aí fora. Eu gosto de me divertir também. Não é só trabalho, não, Não é só trabalho, né? Eu sempre brinco, eu não só é sobrancelha a minha vida. Eu também tenho uma vida aí fora. Eu tenho uma família que mora no interior, né? As minhas tias, a família do meu esposo, que a maioria também é de fora. E a gente valoriza muito isso. A gente ama, sabe? A gente ama ir pro interior. E viver esses momentos, que é o que importa, né? É o que importa. A gente não esquecer de onde a gente veio, independente de onde a gente esteja. A gente não esquecer onde foi que a gente veio, lá as nossas raízes, né? As minhas tias, lá na Cachoeira do Peixe, na Grota Verde, né? Isso eu não esqueço, é a minha família, é a minha raiz. E quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Verdade, isso é. Então, não adianta. Você pode ter um super estúdio, você pode ser uma baita de um profissional, mas se você não valoriza o que realmente tem que ser valorizado, a sua família, a sua essência, as suas raízes, de onde você veio, eu acho que não adianta. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você não souber valorizar essas coisas, de nada adianta. Porque a vida, ela é além do nosso trabalho, né? A vida acontece fora daqui também. E a gente tem que saber conciliar essas coisas. E a gente traz, amigo, a nossa essência para o nosso trabalho. As pessoas sentem a nossa verdade, as pessoas se conectam com a gente, né? Eu até acho que as sobrancelhas, elas vieram para a minha vida somente para acrescentar. Porque eu tenho um poder de persuasão muito grande. As pessoas, elas sentem em mim essas coisas. E que bom.
que elas sentem isso, né? E que bom. Para finalizar, eu quero agradecer você mais uma vez. Obrigado por ter recebido a atenção do canal aqui Sertão da Carioca, o convite também. E eu quero te pedir para deixar sempre uma mensagem para aquelas pessoas que estão começando. Tem um sonho, não desista. Aqui é a história. Ó. Gente, todo começo é muito difícil, né? A gente sabe que os começos, eles são muito desafiadores. Mas eu sempre falo que desistir não é uma opção. Né? Hoje você está fazendo uma entrevista comigo, daqui a pouco você vai poder fazer com alguém muito maior que eu. Porque sempre tem alguém que está acima da gente. Isso é muito importante a gente saber. Que existe alguém que está sempre acima da gente. E que a gente pode se inspirar para crescer. Né? E saber que a nossa vida é um processo. Nós vivemos um eterno processo. Né? Hoje a gente começa, amanhã a gente vai construindo e construindo e construindo. É assim. Então, quem está começando agora, viva o seu processo, né? Não tente acelerar. A gente começa pequeno e vai crescendo, crescendo, crescendo e sem passar por cima de ninguém. Fazendo as suas coisinhas quietinha, dando o seu melhor, colocando a sua essência nas coisas, não perseguindo as pessoas, não querendo ter o que as pessoas têm, usando as pessoas como uma referência e não invejando, falando mal das pessoas. Faça o seu trabalho, deem os seus melhores, que eu tenho certeza que você vai construir também a sua história. Né? Então, assim, cada um tem uma história. A sua história não é a minha história, mas a sua história é tão atrativa quanto a minha, porque é sua, simplesmente sua. Ninguém pode ser você. Você já pensou nisso? Que ninguém pode ser você. Ninguém pode ser você e ninguém pode ser eu. Então, assim, cada um tem a sua história. Cada um constrói aquilo que você é. Eu não posso ser você e você não pode ser eu. Então, cada um faça a sua parte. Então, é isso. Faça o seu quietinha, sem passar por cima de ninguém, que com certeza as coisas vão acontecer. Aí, pessoal. Para finalizar, deixa o Instagram do estúdio, os horários de atendimento, a localização. Gente, o nosso Instagram leva o meu nome, né? Liana Ribeiro Sobrancelhas. Lembrando que a gente não trabalha só com sobrancelhas. Nós abrimos agora um outro serviço aqui no estúdio, serviço de banho de lua, um banho diferenciado, um banho para noivas, uma cartela de banhos riquíssima, amiga. Assim, um banho de lua. Quem é mulher sabe que a gente gosta muito desses momentos, mas o nosso Instagram é Liana Ribeiro. Né, você acessa lá a nossa página, lá você vai ver todos os nossos serviços, né, de micropigmentação, de sobrancelha, de banho de lua. Lá eu falo um pouquinho também da minha vida, lá a gente tem essa troca, né, da Liana profissional com a Liana pessoal, e lá a gente tem essa troca. Eu acredito que a gente esteja chegando aí a 6 mil seguidores, de forma orgânica, de forma das pessoas me conhecerem mesmo, de alguém falar, ó, fulano de tal, 6 mil pessoas para mim, para algumas pessoas pode parecer poucas, mas para mim é muita gente. Né? Então, a partir de lá tem o link, você entra lá no link para marcar o seu horário, e é sobre isso, é só clicar lá que já vai direto para a nossa página. Localização? A localização é aqui no centro da cidade, do lado do nosso amigo Gabriel aqui, do Rei do Trigo, tá? Aqui do lado da Caixa Econômica, de frente à Igreja Matriz, no 2º andar. Então, gente, não tem erro. É só vir, você vai já à vista. Nossa, é no 2º andar, tá? Tem a minha foto lá certinho, então é fácil. O bate-papo é medonho com as minhas chegam, hein? Pois é, o nosso bate-papo é muito real, minha gente. As minhas clientes chegam, quem é meu cliente sabe que aqui a gente tem uma troca muito íntima, né? A gente acaba criando um vínculo, amigo. Não tem como você não criar vínculo com as pessoas, sabe? As pessoas vêm, a gente já vira amiga, eu já vejo. Eu fui na festa lá no interior e vem quando... Olha, gente, como isso é bom. As pessoas soubessem o quanto isso é gostoso, que as pessoas se conectam com você. Né? E não só é uma sobrancelha, eu sempre falo que não é só uma sobrancelha. Quando a cliente vem aqui, ela se conecta comigo, a gente conversa, ela faz a sobrancelha e ela vai embora feliz. Né? Então, não é só sobrancelhas. As sobrancelhas, elas abrangem muitas outras coisas. Vamos mostrar o estúdio? Bora lá. Deixa eu mostrar para vocês o nosso espaço. Gente, cada pedacinho desse lugar foi feito com muito carinho, viu? Para vocês. Pessoal, essa foi o bate-papo com ela, viu? Assista aí. Espero que vocês gostem. Obrigado. Tudo de bom, meu amigo. Deus abençoe e que seja uma de muitas, né? E outros profissionais também que venham aqui, que tenham essa oportunidade
de falar do seu trabalho, de falar da sua essência, daquilo que move, daquilo que conecta com as pessoas. E é isso, a gente está aqui para se ajudar, viu? Tô de volta. Vamos lá.